falando sobre o Renascimento. Hoje nós terminaremos o Renascimento cultural e científico e ingressaremos num novo capítulo que é sobre as reformas religiosas, beleza? Então, bora lá, pega o seu material. Nós terminamos na aula passada, paramos na aula passada falando sobre Erasmo de Roterdã. Então, eu vou espelhar para vocês aqui agora. Deixa eu ver se é esse. Não, não é esse. Espelhei errado. É esse. Vai espelhar para você agora aí. Olha como eu estou te falando que está dando uma agarrada hoje. E olha que a minha internet aqui é punk, hein, velho? É aquela internet de 200, não tem? Com possibilidade de chegar até 300. E olha como que tá agarrado. Nossa, cara. Fico bolado com isso, bicho. Na hora que ia, eu cliquei. Aí não. Quero essa. Essa não. Quero essa aqui. Deixa eu ver que enquanto isso está abrindo, tem uma pessoa com dúvida aqui. Está travando mesmo. Ó. João Vitor Polese. Professor, fala aí, velho. Fala, João. Aqui. Aí. Paramos aí na aula passada. Só para te relembrar rapidamente do que nós falamos. Hoje nós terminamos essa parte. Tá bem agarrado, cara. Dá uma tristeza quando acontece isso, né, meu camarada? Aí foi. Aí começamos a falar do Renascimento na Itália, né? Das principais cidades italianas, o que era o mecenato, a prática de custear a arte, né? Essa primeira questão da Unesp, que fala sobre os centros artísticos, descrito no texto, pode ser identificados como o quê? As cidades modernas, onde floresceu o Renascimento, é algo urbano, né? Aí fizemos um passeio pela Capela Sistina, inclusive a gravação ficou massa disso aí. Mais uma questãozinha sobre a última ceia, talvez vocês não pegaram um gabarito, né? Vendo a composição como um todo, percebe-se de imediato o quê? Sua estabilidade e seu equilíbrio, né? As proporções, o equilíbrio, a profundidade da forma. Essa outra, que trata o documento de Da Vinci sem precedente, na qual Leonardo registrou apontamentos e pensamentos resultantes de suas pesquisas e experiências no campo das artes, mecânica, geometria, hidrologia, anatomia, meteorologia, voo dos pássaros. Né? A partir do texto, pode-se afirmar que se aproximou de quê? Da realização do princípio da universalidade. Inclusive, é daí que tem a ideia de universidade. Uma universidade é um centro de estudos científicos que aplica-se a todas as áreas do conhecimento. Humanas, exatas, biomédicas, biohumanas e assim vai. E aí paramos aí. Paramos aí, meu velho, falamos do Dante Alighieri, que eu falei com vocês que era uma postura... O Dante Alighieri fez uma obra monumental, é mais de 1000 páginas, né? Que não era em latim, abriu espaço para línguas nacionais, então ele acabou fazendo no dialeto florentino. E eu falei que tem algumas coisas que as populações cristãs têm de ideia ou têm como sendo realidades bíblicas, que na verdade são do Dante Alighieri, como eu falei, do tridente, do inferno ser dividido em escalonamentos, a quinta parte do inferno ser a pior de todas, né? De que cheira enxofre, de que ele é vermelho, de que tem um caldeirão fervendo, e assim vai. O Erasmo de Roterdã, ele vai escrever a obra Elogia Loucura, e é massa essa obra. Eu não sei se eu tenho ela aqui, cara. Elogia Loucura. Eu tenho. Aqui, ó. Sabia que eu tinha. Aqui. É pequenininho, tá vendo, velho? Ó. Elogia Loucura, de Erasmo de Roterdã. Nessa obra, a palavra loucura adquire uma ambiguidade e uma rara elasticidade. Trata-se da loucura como energia criativa das ações humanas. É um livro muito massa, cara. Aí você fala assim, um livro pequenininho, pra você ter uma leve ideia. Esse livro aqui é um pocket, né? Um livro de bolso. É um livro que tem 125 páginas. É um livro que você lê ele basicamente em 2 dias, no máximo, você consegue ler. E ele é muito massa, porque o que acontece? Quando ele fala elogia a loucura, pelo fato de que se você fosse uma pessoa tida como normal e você criticasse alguma coisa do clero, da nobreza ou da monarquia, a chance de você ser morto, executado, era gigantesca. Então, nessa obra,
Ele trata o quê, meu velho? Ele se coloca, o personagem principal é tido como um louco, e sendo louco, ele não é considerado pelos demais. Mas o que ele, enquanto louco, diz é o que o Erasmo de Roterdã queria dizer. Frade agostiniano e teólogo, fez severas críticas à igreja, vendo das indulgências e ao comportamento dos membros do clero. Então, ele vai ter uma forma de criticar a igreja, citar vários pontos negativos, mas colocando numa obra que quem está citando e quem está criticando é um louco. Então, quando ele fala elogia loucura, é porque, só sendo louco, você poderia criticar veementemente o que você estava vendo, sem a possibilidade de ser morto ou executado, como se fosse uma pessoa comum. Beleza? Já a obra do Luís de Camões, os Lusíadas, né? Poema épico que vai narrar as viagens dos navegadores portugueses pelos oceanos, é justamente no momento em que o Renascimento começa a sair da Itália e ir para outras regiões. Se observa que o Dante Alighieri é da região da Itália, onde começa o Renascimento. O Erasmo de Roterdã, ele já é holandês, o Renascimento já foi para a Holanda. O Luís de Camões é português, quer dizer que a efervescência das especiarias está produzindo dinheiro e está produzindo também produções artísticas como essa dos Lusíadas. Você tem ainda que vai, se quiser passar além da dor, tem que contornar o cabo bojador, vale a pena? Tudo vale a pena se a alma não for pequena. Então você vai ter Luís de Camões, você vai ter o Nicolau Maquiavel do Príncipe, que nós já falamos, né? Aí você fala, por quê? Caraca, agora tem um vizinho aqui em cima batendo na parada, Mônica. Ele vai defender a consolidação do absolutismo, isso a gente já viu em absolutismo, e a ação política dos princípios da moralidade cristã. O Maquiavel, na obra O Príncipe, ele entra como uma obra renascentista ou uma obra humanista. Por quê? Se ela é absolutista, né? Essa é uma dúvida que muitos têm. Se você for ver hoje, Nicolau Maquiavel, o Príncipe, está na prateleira de autoajuda nas livrarias e bibliotecas. Aí você fala por quê? Porque ele potencializa o ser humano. Pelo fato dele falar de que você não precisa de se ficar preso ou agarrado a questões religiosas ou a questões morais. Então ele fala que o ser humano, para ser feliz, ele pode recorrer a quaisquer coisas, desde que a felicidade dele, de fato, seja atingida, sacou? Então também é um autor, uma literatura renascentista. E nós vamos ter ainda o Miguel de Cervantes, espanhol. O Renascimento foi para Portugal com as navegações, a Espanha também navega. O Dom Quixote também é uma obra massa. O Dom Quixote vai falar... eu acho que você já leu o Dom Quixote na época que você estava de quinta a oitava série, ou quinto ao nono ano, né? Ele vai satirizar os valores da cavalaria medieval, né? Você vai ter o Dom Quixote e vai ter o Sancho Panza, né? Que vão atacar moinhos achando que são dragões, vão tentar viver naquele modelo de heroísmo, de batalha do bem contra o mal, e, na verdade, o camarada está satirizando um mundo que já está ultrapassado, um mundo que não existe mais, mas que nobreza e clero insistem em viver nele, sacou? Essa é a ideia do Dom Quixote de La Mancha. E o William Shakespeare, onde você passa a ter o Renascimento atingindo a Inglaterra, Romeu e Julieta, Hamlet, Sonhos de uma Noite de Verão, Rei Lear, Otelo, a Megera Domada, né? E aí se observa, ó, considerado o maior dramaturgo da língua inglesa, faz uma radiografia da alma humana, abordando o homem em sua plenitude, suas angústias, suas paixões, suas alegrias, seus rancores, seus amores. Então observa que todas essas obras, elas vão, de uma forma ou de outra, criticar o antigo regime, porque para a história não vai cair, por exemplo, coisas específicas. Você não vai ter que ler o Elogio à Loucura de Erasmo de Roterdã para saber isso. Você não vai ter que ler o Thomas More, Thomas More, Utopia, sacou? Que também é outro livro massa dessa época também. Em inglês, onde o camarada vai ter que saber detalhe por detalhe, não. Você tem que saber que são obras que valorizam as potencialidades humanas, e também os defeitos humanos, porque humanos também têm defeitos. Você não pode imaginar que defeito é algo que você tem que acabar com ele. Nós temos angústias, temos sofrimentos, temos tristeza. E negar isso é simplesmente, meu velho, negar o impossível. Por quê? Porque isso faz parte da nossa vida. A alegria, a paixão, tudo o que é de bom, é claro que a gente quer mais. Mas negar que existe o lado outro da matéria, não pode se negar. Então, se critica as coisas da Idade Antiga, o absolutismo, o mercantilismo, a Igreja Católica, uma sociedade de ordens, e se potencializa o ser humano, tanto em suas virtudes quanto em seus defeitos. Todas essas obras vão ter isso aí.
beleza? E o Thomas Moros, como eu te falei, ó, mais um livrinho, também é um livrinho de, deixa eu ver quantas páginas aqui do Thomas Moros. Thomas Moros, 123 páginas. Outro livrinho massa, desse do Utopia. Thomas Moros, ele tem um momento do livro que ele vai para uma ilha, né? Essa ilha, claro, seria a Inglaterra, né? E aí ele chega lá na ilha, nessa ilha, o camarada chega numa civilização, os camaradas falam, da onde que você vem? Ah, eu venho de uma ilha. E o que essa ilha tem especial? Aí ele fala, na minha ilha as ovelhas devoram os homens. Aí a galera fica assim, como assim as ovelhas devoram os homens, né? Então, uma forma do camarada falar, por exemplo, que ele vivia na Inglaterra, e de que as pessoas que viviam da terra e produziam na terra estavam perdendo as terras, os campos agricultáveis, para a criação de ovelhas, para poder fazer lã, que vai ser a base da Revolução Industrial daqui a pouco, sacou? Também é um livro massa, velho. E aí, ó, uma questão, considero é certo abaixo sobre o livro Utopia, do autor Thomas Moros, né? Em sua obra Utopia, Moros descreve uma ilha em formato de lua crescente, na qual tudo é dividido de maneira equânime entre as pessoas, onde não existe injustiça e violência e se vive confortavelmente. Na Ilha de Utopia, o problema da exclusão social, tema cadente do seu tempo, seria resolvido de uma vez por todas. De que maneira? Pela aplicação de todos ao trabalho. Olha só. A partir do trecho acima dos conhecimentos sobre o início da Idade Moderna, é correto afirmar que a obra de Moros pertenceu ao o quê? Olha lá, ó. Humanismo. Você poderia colocar, por exemplo, letra A, Iluminismo Europeu, publicado no contexto do absolutismo inglês. Não, né? É no contexto de iluminismo, não de absolutismo inglês. Renascimento Europeu, publicado no contexto do republicanismo. Nada a ver. Humanismo, no contexto do absolutismo inglês, em que a aristocracia possuía privilégios, terras e rendas, ao contrário da maioria da população. Como eu te falei, os livros fazem uma crítica contundente ao antigo regime em quase todas as suas características. Não existe a necessidade de você ler todas essas obras para poder fazer essas questões. Pode crer? No campo científico, na ciência, nós temos uma parada maneira, né? Dedicam-se ao estudo da natureza com base na observação e nos experimentos, né? Ou seja, ΔS sobre ΔT vai dar a velocidade média. Eu deixo de ter um pensamento religioso, dogmático, para ter um pensamento científico, empírico, né, meu velho? Baseado na experimentação. O Nicolau Copérnico vai ser o primeiro, que vai se contrapor à teoria geocêntrica, a ideia de que a Terra era o centro do universo e tudo girava em torno dela. Ele passa a defender uma teoria heliocêntrica. Você pode ver o Nicolau Copérnico, né, meu velho, nesse círculo do meio aí, ó. O modelo de mundo ptolomaico observa que é o geocêntrico, coloca a Terra como centro e tudo girando em torno dela, tá vendo? É um modelo ptolomaico que predominava durante a Idade Média e também até chegar ao Renascimento. Quando chega o Nicolau Copérnico vai lá e coloca o Sol no centro e os planetas girando em torno, sacou? E aí, meu velho, vem o Galileu Galilei, que vai fundar a ciência experimental na Itália. Esse cara vai desenvolver um telescópio, uma luneta, e ele vai defender com unhas e dentes a teoria heliocêntrica do Nicolau Copérnico. Ele não vai só falar que é uma teoria, ele fala que é a realidade, porque ele consegue observar os astros como ninguém conseguiu até então. Esse camarada, numa época de Inquisição Católica, você imagina que Galileu Galilei é italiano, né? E a Itália é o berço da Inquisição, de lá ela é fortíssima, se espalha pelo mundo. Quando Galileu Galilei afirmou de que a Terra não era o centro do universo, observa que o universo, para eles, nesse momento, era apenas o sistema solar, sacou? Quando ele vai lá e fala o seguinte, ó, o Sol é o centro do universo, a Terra gira em torno, a igreja se coloca contra. Aí você fala, por quê? Porque a justificativa da igreja até então era o seguinte, Deus fez a Terra, Deus colocou aqui para ter noite e dia, terra, oceano, seres com vida, sacou? Que voam, que nadam, que respiram, que rastejam. Fez aqui e colocou o homem à sua imagem e semelhança. Então, por Deus ter feito esse planeta e ter colocado o homem, que é feito à sua imagem e semelhança, como principal habitante daqui, tinha que ser este o centro de todas as coisas. E o Galileu Galilei vai lá e fala, não, é o Sol que é o centro e a Terra gira em torno, beleza? O Galileu Galilei simplesmente foi convidado, né? Foi condenado no Tribunal de Santo Ofício da Inquisição e foi excomungado pela Igreja Católica. Ele só não morreu porque ele negou, meu velho, que o que ele tinha dito era verdade. Porque senão ele ia para a fogueira. Mas que ele foi excomungado, ele foi.
e dizem as más línguas que depois dele ter falado, ter negado a teoria heliocêntrica, né, e ter afirmado, para não morrer, de que sim, a Terra é o centro do universo, o geocentrismo está certo, o heliocentrismo está errado, eu viajei, mas quando ele desceu do púlpito, desceu do lugar onde ele estava discursando, ele disse, mas que ela gira, ela gira. Ou seja, que a Terra gira, ela gira. E o Nicolau Copérnico passou batido, o Galileu Galilei foi excomungado. Uma curiosidade, o Galileu Galilei foi excomungado, excomungado quer dizer que você perde a chance à salvação, né? O Papa João Paulo II, também chamado de Karol Wojtyła, o polonês, ele desexcomungou o Galileu Galilei. E eu sempre faço uma leve brincadeira que falo, você imagina o Galileu Galilei foi condenado ao inferno, estava lá desde que morreu, né? E agora o Papa vai lá e desexcomunga ele. Aí você imagina a situação chegando lá, um santo, um anjo, quem for, o Galileu Galilei tá aí? Tá, então chama ele aí. Ah, por quê? O advogado bom dele lá soltou ele, ele vai para o céu agora, sacou? O Galileu Galilei teria vivido aí no velho purgatório, inferno e também céu. E olha essa questão do Johann Kepler, porque o Kepler só vai dar uma melhoradinha no Copérnico e no Galileu Galilei, porque ele fala, ó, de fato existem movimentos circulares, mas esses movimentos circulares são orbitais, sacou? Ou seja, são mais alongados, não são circulares como Nicolau Copérnico imaginava que seria, sacou? E aí, ó, a primeira lei de Kepler demonstrou que os planetas se movem em órbitas elípticas e não circulares, né? A segunda lei mostrou que os planetas não se movem em uma velocidade constante. É correto afirmar que as leis de Kepler fizeram o quê? Forneceram subsídios para demonstrar o modelo planetário heliocêntrico e criticar as posições defendidas pela Igreja Católica naquela época. Show de bola? E aí, senhores, na medicina, nós temos o André Versalius, que vai continuar aqueles estudos do Leonardo da Vinci sobre anatomia. Lembrando que os estudos sobre anatomia eram tidos como pecado capital, porque você estaria profanando um corpo, né? Boa parte dos estudos sobre o corpo humano eram feitos com base em porcos. O André Versalius, então, vai ser um camarada que não só vai se destacar na anatomia, como você vai ter ainda meu camarada William Harvey, né? Que o pessoal coloca lá como sendo duas caras, né? Lá do Batman, e o Miguel Servet, que os dois vão ser os responsáveis pela descoberta da circulação sanguínea, né? Sangue venoso, sangue arterial, quem sobe, quem desce, que creio eu, os senhores sabem no grau bem melhor do que eu isso aí. Deixa eu só ver se tem alguma dúvida aqui, porque eu acho que tem. Deu uma piscadinha de leve, mas depois apagou. Deixa eu dar uma olhada lá para ver qual é que é. O João Vitor está perguntando, a pessoa que é excomungada pode depois ser condenada à morte? Por exemplo, se Galileu Galilei reafirmasse o estudo dele, com certeza. Se o cara foi excomungado, o Galileu Galilei só não foi para a fogueira pelo fato dele ter voltado atrás, pelo fato dele ter negado o que ele disse. Tipo, se arrependeu da bobeira que falou. Essa é a visão da Igreja Católica. Se o Galileu Galilei reafirmasse o que ele tinha dito, ele não só seria excomungado, como ele seria executado possivelmente na fogueira. Beleza, João? E aí, meu camarada, o Renascimento começa a declinar na Itália no século XVI. Por quê? Porque outras regiões passam a ter muito lucro, né? Você lembra que antes o comércio ficava quase todo nas cidades do Mediterrâneo, né? Nas feiras, principalmente de Gênova e Veneza. Como outros países passam a navegar, como, por exemplo, Portugal, como, por exemplo, Espanha, Inglaterra, França, Holanda, posteriormente, o dinheiro passa a circular em outras regiões e o dinheiro vai para outras regiões, né? Então, a decadência da Itália está ligada ao declínio do comércio no Mediterrâneo, ao enfraquecimento das cidades italianas com o advento das navegações. A partir do século XVI, com a crise do Renascimento, estendeu-se aos demais países europeus em consequência da Contra-Reforma. Aí já é o movimento que vai tentar barrar o avanço do Renascimento. Porque o Renascimento vai colaborar muito e muito para a Reforma Protestante. Aí você fala, de que forma Renascimento colabora para a Reforma Protestante? Renascimento defende o individualismo. Renascimento defende antropocentrismo. Renascimento defende, meu velho, a valorização do ser humano, né? O pensamento individual, a livre iniciativa, sacou? E isso você vai ver acontecer bastante no protestantismo. E aí nós encerramos essa parte. Sobre
renascimento, essa parte 2, para a gente poder entrar, meu camarada, justamente na parte de reforma. Reforma protestante, ou reformas protestantes, e contra-reforma, ou ainda reformas protestante e católica. Aí, agora vai, beleza. Aí. Bem, essa primeira parte da aula sobre as reformas religiosas, protestante e católica, ela vai montar o palco, sacou? Montar o palco como? Para começar o pau a quebrar de verdade, sacou? Então, se observa aqui, qual o significado histórico disso? Reforma protestante e a quebra da unidade da Igreja Católica no Ocidente. Ah, por quê? Porque até então a Igreja Católica basicamente monopolizava as religiões da Europa Ocidental. E nós vamos ter a Contra-Reforma ou a Reforma Católica, que vai ser a reação da Igreja Católica diante do avanço protestante, onde ela vai tentar evitar que o cristianismo continuasse a ser dividido, beleza? Então, Reforma Protestante e Contra-Reforma são os dois temas dessa aula que se inicia agora, beleza? Vamos pegar os antecedentes da Reforma Protestante. A Igreja Católica já vem tomando uns baques já tem um tempo. Lembra que eu falei com vocês que em 1054 aconteceu o grande cisma do Oriente. A Igreja Católica na Europa se divide em duas. Igreja Católica Apostólica Romana, sede em Roma, principal chefe, o Papa, e Igreja Ortodoxa Grega, sede em Constantinopla, e quem mandava era um patriarca. Lembra que as diferenças da Igreja Ortodoxa para a Católica era de que os ortodoxos afirmavam de que os católicos cultuavam imagens, de que os católicos, meu velho, além de cultuar imagens, praticavam simonia, venda de indulgência, e tinha um lado econômico, né? Na verdade, o lado oriental romano, ou a Igreja Ortodoxa, não queria receber dinheiro e ter que mandar para o Ocidente, queria ficar com ela mesma, né? Então, para eu poder não mandar mais os capitais do mundo oriental para o mundo ocidental, para a Igreja, para a Santa Sé em Roma, o que se faz? Crio justificativas para poder, meu velho, afirmar de que essa igreja está cometendo vacilos e está sendo idólatra, está adorando a outros deuses. Os membros da Igreja Ortodoxa vão colocar, por exemplo, os 10 mandamentos ao pé da letra, né? Não terás diante de ti nenhuma imagem, ídolo ou ícone. Tanto é que um movimento que faz a Igreja Católica, a Igreja Ortodoxa, se separar da Católica, se chama movimento iconoclasta, né? Porque, de acordo com os ortodoxos, os católicos do Ocidente adoravam imagens, pediam para Nossa Senhora, para Santo Antônio, São Judas Tadeu, santo e por aí vai. Já nos séculos 17 e 18, começam a acontecer as heresias. O que é heresia? Heresia é qualquer afirmação que questiona ou contraria aquilo que a Igreja Católica afirma, sacou? Lembra que quem tinha o monopólio da interpretação da Bíblia? A Igreja Católica. Lembra dos dogmas, dos sacramentos que foram criados pela Igreja Católica. Então, tem algumas coisas que as pessoas não passam a não aceitar. Por exemplo, movimento herético dos cátaros ou algibenses, isso no sul da França. Esses camaradas condenavam os 7 sacramentos, que é uma criação da Igreja Católica, não é bíblico, a maior parte deles, e rejeitavam o dogma da Santíssima Trindade, ou seja, aquela ideia em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esses camaradas não conseguem conceber essa ideia de que 3 é um só. E eu já afirmei para vocês, em outras matérias, se você for ver minha aula de Islã gravada lá, de que boa parte das religiões outras partes do mundo não conseguem entender isso. Sacou? Aí você fala como? De que 3 é 1? Como que pode ser uma religião monoteísta se 3 são 1? Se é o Pai, se é o Filho, se é o Espírito Santo. Se o camarada, na hora que ele vai fazer a oração dele, ele fala em nome do Pai, em nome do Filho, do Espírito Santo, amém. Esses camaradas vão considerar que isso é uma família, como se o pai fosse o cara, o Espírito Santo fosse a mulher e o filho fosse a relação desse casal. Então, eles vão negar essa ideia, assim como, por exemplo, os muçulmanos negam também. Para os muçulmanos, os cristãos são politeístas, porque para os muçulmanos só existe um Deus, Alá, sacou? Aí, para os judeus também, só existe um Deus, sacou? O Deus Pai, Criador, tá me entendendo? E aí, meu velho, quando você fala de Santíssima Trindade, já é algo que alguns não vão aceitar. A Igreja Católica vai eliminar esses cátaros e algibenses no sul da França. Passa o cerol mesmo, mata a galera. Os valdenses, no sul da Borgonha, que é no sul da Itália, traduziram a Bíblia e condenavam o luxo e a riqueza material da igreja. Os caras pegaram a Bíblia, traduziram para a língua local e passaram a ler.
e passaram a lei e vê o seguinte, aí, ó, isso aí que vocês estão falando que a gente tem que fazer não é nada que está escrito aqui na Bíblia. Que começam a questionar como que você pode ver a vida de Cristo, a pobreza que ele passou, a doação que ele tinha, e vocês viverem no luxo, na riqueza e na ostentação. Então, é outro movimento de religião cristã que critica a Igreja Católica naquele momento. Sem contar ainda que você viu na aula passada comigo o grande cisma do Ocidente. No século XIV, lembra que o Filipe o Belo da França interferiu, meu velho, na escolha do Papa e acabou se escolhendo um Papa francês, que transferiu a sede do papado para Avignon, na França. A Igreja Católica não aceitou e passaram a ter dois papas, um papa em Roma e um papa na França. O fato da Igreja Católica Ocidental se dividir em duas já é mais uma quebra de hierarquia, já é mais uma quebra de poder, já é mais um sinal claro de decadência. Você imagina que primeiro ela se dividiu em Igreja Ocidental e Oriental, já perdeu a metade. E agora o mundo ocidental se racha, sacou? E está se fragmentando cada vez mais. E continua nesse processo de fragmentação até os dias de hoje, né? Porque a cada dia que passa, novas religiões surgem de base cristã ou de outras religiões. Uma simples interpretação de um pedaço da Bíblia já faz o camarada abrir uma igreja com uma ideologia nova com o mesmo livro que é a Bíblia Sagrada. Ainda no século XIV, tem os movimentos precursores. Movimentos precursores são aqueles que acontecem antes dos movimentos efetivos, né? Antes do Lutero, antes do Calvino, antes do Henrique VIII. Nós vamos ter, por exemplo, na Inglaterra, um professor universitário, o John Wycliffe, que ele vai traduzir a Bíblia para o inglês, né? E ele vai também criticar a hierarquia, sacou? Vai criticar o luxo e ostentação do alto clero e vai defender de que a salvação é pela fé. A salvação não é pela igreja. Não tem lugar nenhum na Bíblia que fala que é a igreja, ou o papa, ou o padre que salva você dos seus pecados e leva você para o céu. Quando o John Wycliffe interpretou a Bíblia, tornou mais acessível às pessoas. Fala que o clero fazia algo que não estava na Bíblia. Fala que o clero afirmava que ele que salvava, mas na verdade isso não está escrito na Bíblia. O John Wycliffe também vai ser perseguido, vai ser morto por causa disso. E na Boêmia, nós vamos ter outro John, só que aí é na Alemanha, né? Ao invés de ser John, ou João, né? Aqui na Alemanha é Johann, que é a mesma coisa que João, né? O João Hus, ou Johann Hus, da Universidade de Praga, criticava o luxo e a corrupção do clero, a venda das indulgências, que é a venda de perdão de pecado, que é a venda da sua salvação no céu. Esse aí, meu velho, foi condenado à morte na fogueira, só para você ter uma leve ideia de como que a situação estava. Então, a igreja tentava cortar os movimentos que a questionava na raiz, matava e executava a galera mesmo, mandava para a fogueira mesmo, sacou? Igual você está vendo na imagenzinha aí, o Johann Hus, meu velho, indo para a fogueira lá em Praga. E no contexto geral dessas reformas, como que a parada está? Bem, eu já falei que a Igreja Católica está passando por várias dificuldades ou por vários problemas e questionamentos, tanto de ordem econômica, que faz voto de pobreza, mas ela é riquíssima, de caráter social, onde ela fala que ela tem a possibilidade de salvar, enquanto clero, as demais categorias, política, enquanto a igreja justifica a teoria do direito divino dos reis, e cultural, quando a igreja critica ou censura boa parte do conhecimento que a humanidade passa a desenvolver. Então, a igreja, nesse momento, ela é atacada economicamente, socialmente, politicamente e culturalmente, sacou? As motivações religiosas são as mais comuns, é claro. Aí você fala por quê? São as práticas que a igreja fazia, mas que se distanciava ou contradizia o que ela mesma defendia dentro do templo. Então, como que eu posso, por exemplo, defender um voto de pobreza e eu vivo num luxo e ostentação? Como eu posso defender um voto de castidade, de virgindade, sendo que tinha padres, bispos e arcebispos que tinham famílias, mulheres e filhos, sacou? E isso passa a desmoralizar o clero e passa a colocá-lo em decadência, abrindo espaço para surgimento de outras religiões, como, por exemplo, a simonia. A simonia é o comércio de cargos eclesiásticos de relíquias sagradas. O que é a simonia? O camarada entrava na igreja, lembra que eu falei que o segundo filho do senhor feudal ia para poder fazer parte da igreja católica, sacou? Invariavelmente. E na maioria das vezes, esse segundo filho do senhor feudal, né, ou esse segundo filho da nobreza, ele não tinha vocação religiosa. Então, se você imaginar que nos dias de hoje, se nós considerarmos que são pessoas vocacionadas, que ocupam boa parte dos cargos do clero,
E mesmo assim, nós temos, por vez ou outra, aí, de algumas coisas acontecendo, de pedofilia, de abuso sexual, disso, daquilo, de desvios, N desvios. Você tem que imaginar, meu velho, que nessa época, pessoas que não são vocacionadas, ou seja, simplesmente foram obrigadas a ocupar aquele cargo pelo pai, para ter um status, para ter um privilégio, não vão seguir aquilo que a igreja determinava. Então, a igreja pregava, por exemplo, como eu estava te falando, pobreza e castidade, mas não era isso que se fazia. Você tinha uns membros do clero praticando essas coisas em grande quantidade. Então, quando você vende um cargo eclesiástico, isso é simonia. Você está colocando uma pessoa para dirigir a igreja que talvez nunca leu a Bíblia, que não teve uma formação religiosa, que não vai saber dar uma explicação boa para quem são os seus fiéis. Beleza? Já o nicolaísmo é o relaxamento dos costumes do clero. Aí você fala assim, como assim? Como eu te falei, a luxúria, a ostentação, o não saber bíblico, sacou? O não cuidar como deveria se cuidar. Mas o nicolaísmo está muito ligado às práticas da sexualidade que o clero tinha e não poderia ter, sacou? A promiscuidade, sacou? A ideia de você não se aprofundar nos estudos da igreja, não seguir o que a igreja determinava. Tem um filme que passa muito essa prática de todas as três, simonia, nicolaísmo e indulgência, que se chama O Nome da Rosa, com Sean Connery. O filme é massa, mas é massa mesmo. Mostra como tinha o monopólio do saber, como que acontecia a simonia, como que tinha as relações sexuais dentro do clero, que era proibido de ter, mas tinha, como que você guardava os livros sagrados que eram proibidos aos cristãos, mesmo assim alguns liam, e você vai ver, não vou dar spoiler, senão vai atrasar a galera, mas quando você pega lá para poder ver, velho, o que é O Nome da Rosa, o filme é massa. E as vendas de indulgência, né? A venda de indulgência é o quê? Ao invés de você ter que se arrepender, de você ter que pagar uma penitência, jejuar, orar, ir até tal lugar e fazer uma peregrinação, a Igreja Católica passou a perdoar os pecados ou a garantir a sua salvação a partir de compra, sacou? Doações feitas à Igreja. Então você poderia pagar para ter os perdões do seu pecado. Você poderia pagar para poder ter a igreja intervindo em seu direito para retirar você do purgatório e poder ir para o céu. Inclusive, vai ter um momento do Martim Lutero que ele fala da venda de indulgências, que ele fala assim, se o Papa é tão bom, tão misericordioso e gosta tanto dos seres humanos, por que ele cobra para poder salvá-los do purgatório e levá-los para o céu? Por que ele não faz isso por conta própria de graça, sendo que Cristo nunca cobrou para poder salvar alguém? Sacou? E aí, meu velho, começam críticas muito profundas, né? Muito profundas a essa galera. Tanto é que você pega essa questão aí, ó, só abrir aqui para poder ver se tinha alguma dúvida da galera, mas não tem. No século XVI, surgiu na Europa um movimento de caráter religioso, político e econômico que deu origem à Reforma Protestante, iniciada como uma reação ao quê? A crise da Igreja Católica, que se manifestava através da vida desregrada, do luxo do alto clero, da venda de cargos eclesiásticos e de relíquias sagradas. Então, quando você fala simonia, é venda de cargo eclesiástico. Quando você fala nicolaísmo, é práticas não compatíveis com a moral do clero. Quando você fala indulgência, é a venda do perdão do pecado ou da própria salvação, através de doações à igreja. E ela ficava cada vez mais rica, porque era muito comum muitos nobres que tinham cometido 1000 pecados ou mais ao longo da vida, e esses camaradas faziam o quê? Para não correrem o risco de morrerem abruptamente e não serem salvos, eles deixavam em testamento suas propriedades, que seriam doadas à Igreja Católica em troca da intervenção da Igreja Católica por ele, para que ele pudesse sair do inferno ou do purgatório e chegar até os céus. Olha só isso, sacou? Daí, mais uma coisa que faz você entender por que a Igreja Católica era tão rica, tão grande proprietária de castelos e de terras naquela época, sacou? Culturalmente, as ideias humanistas do Renascimento favorecem a criticidade da parcela da população, que estimula o clima de inquietação e questionamento. O Renascimento ele se pergunta por quê. Ele quer utilizar a razão. Ele coloca o ser humano para pensar de forma crítica. Ele passa a colocar as pessoas a pensarem de forma individual, de forma racional. Então, as pessoas passam a questionar, passam a ficar inquietas com os abusos cometidos pelos membros do clero, né? Passa a ter uma visão mais racionalista das coisas, que passa a
tentar afastar as explicações simplesmente de base religiosa ou dogmática, né, cara? Aí você fala assim, só que às vezes a gente acha que o mundo vai para um caminho onde as explicações serão sempre através da ciência, mas nós percebemos que em pleno século XXI, em terceiro milênio, nesse período de pandemia, por exemplo, pessoas que vão ditar regras ou ditar pensamentos que acham que são aqueles que são compatíveis para poder solucionar o problema, né? Igual você deve ter visto, independentemente de qual religião você seja, os camaradas querendo, por exemplo, ter possibilidade de abrir as igrejas, de ter aglomeração, de que se eles estivessem em oração, isso aí não vai pegar. Ou, igual o caso, eu vi de um camarada que começou a falar que ele não precisava de tomar vacina, aquele da Igreja Universal, Edir Macedo, falou categoricamente, falou no Facebook, no Instagram, sacou? De que não era para tomar a vacina, sacou? De que aquilo era veneno, de que o cristão iria ser salvo ou iria não pegar a vacina, não ia pegar a doença pela fé dele. Aí depois mostra o cara que mora lá nos Estados Unidos, esse Edir Macedo mora nos Estados Unidos, tem um patrimônio de um bilhão de reais, sacou, meu velho? Só do que ganha aqui em cima. E ele lá, tomando a vacininha dele, bonitinha, e falando para a galera aqui no Brasil não tomar. Ou outro que nós tivemos também, que falou que iria vender feijões, né? Feijões que eram ungidos, né? Se você comesse, era a mesma coisa que você tomar a vacina, não haveria necessidade de você ter medo de pegar a doença. Então, nós temos muitas coisas aí hoje em dia que refutam a ciência com base em explicações religiosas que, de fato, sequer existem na Bíblia. São, como dizia minha saudosa mãe, falsos profetas, enganadores daqueles que têm pouco conhecimento sobre as escrituras ou sobre a própria religião. Mas, como eu estou te dizendo, cada cabeça é um mundo, né, velho? E o próprio individualismo, como eu te disse, né? A relação do fiel com Deus sem intermediação do clero. Você foi um ser feito de forma única. Então, a sua relação com Deus é uma relação única. Não depende de uma outra pessoa salvar você. Ou não depende de uma outra pessoa ler o texto para você. Você, enquanto indivíduo feito por Deus, se comunica direto com Ele, lê direto as escrituras dele e pede perdão diretamente para Ele. E isso vai atacar duramente as bases da Igreja Católica. Esse quadro, inclusive, é um quadro que eu acho bastante interessante, né? Que ele fala a respeito do homem, o centro dos interesses culturais, e o renascimento. Observa o homem, vai gerar um individualismo, que vai ter um espírito crítico, que vai levar à livre interpretação da Bíblia, que vai questionar os costumes e autoridade da igreja, vai dar origem à reforma, sacou? O humanismo, que valoriza as línguas e os textos clássicos, né, meu velho? O interesse pela natureza, pela arte, pela perspectiva, pela ciência, né? O classicismo, que é você beber naquela fonte da Idade Antiga, de Grécia e Roma. É massa essa ideia. E as questões políticas, que vão favorecer também o mundo reformista protestante. A centralização do poder real. Lembra que eu falei com vocês que, em muitos lugares, o que acabava por acontecer era de que o Papa tinha um poder supranacional. E aí eu falei com vocês naquela matéria de absolutismo que a igreja ela passa a entrar em xeque. Ou ela passa a se submeter à autoridade do rei e afirmar que ele é o que governa e ele é de origem divina, ou o rei acaba mudando de religião, fundando uma igreja própria e se apropriando dos bens da igreja católica, que é o que vai acontecer na reforma anglicana com o nosso camarada Henrique VIII. Esse camarada vai tentar se separar da Catarina de Aragão para se casar com a Ana Bolena, e nós vamos ter uma negativa do Papa e a possibilidade de atrito entre a monarquia inglesa e o papado acontece, beleza? Mas nós vamos ver isso de caráter específico, em loco, beleza? E socioeconômico, né, cara? Você viu, então, característica científica, característica cultural, característica política, que favorece a reforma protestante, e característica econômica também. Aí você fala por quê? Porque a ética religiosa católica condenava o lucro, né? Falava que era usura, não poderia emprestar dinheiro a juros, não poderia ter lucro sobre as coisas, o lucro deveria ser apenas o suficiente para você poder sobreviver. Enquanto a igreja vivia de emprestar dinheiro e com juros elevadíssimos, né? Era muito comum aquela frase que dizia mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, né? Era uma forma de que as pessoas olhavam para os burgueses e viam eles assim, você é rico, você é gordo, beleza, mas você vai queimar no inferno, porque sendo rico vai para o inferno. Então o comércio era visto como uma atividade ruim, satânica, né? O lucro era visto como uma atividade ruim. E para a burguesia isso não era confortável. Então,
vão surgir religiões que vão casar essas ideias. A ideia de que você pode sim ser rico e prosperar e, ao mesmo tempo, poder atingir o reino dos céus. Né? As transformações religiosas do século XVI, comumente conhecidas como nome de reforma, representaram no campo espiritual o que foi o renascimento no plano cultural. Um ajustamento de ideias e valores às transformações socioeconômicas da Europa. Dentre seus principais reflexos destacam-se o rompimento da unidade cristã, a expansão de práticas capitalistas e o fortalecimento das monarquias nacionais. Rompimento da unidade cristã, porque vai surgir o luteranismo, calvinismo, anglicanismo. Expansão das práticas capitalista, porque não critica mais o lucro, sacou? Inclusive, vai ter uma religião que vai ser a calvinista que elogia o lucro. E fortalecimento do poder da monarquia, porque os monarcas absolutistas vão ter a teoria do direito divino do lado deles, ou vão fundar igrejas que vão ser dominadas por eles mesmos. Beleza? E aí, mais uma questãozinha. Movimentos antagônicos, ao mesmo tempo complementares, da reforma protestante e contra-reforma, marcaram profundamente a história ocidental. A respeito desse tema, analise, assinale o que for correto. 1. Descompasso filosófico e ideológico entre a Igreja, né, católica e as mudanças generalizadas da Europa ajudaram a entender a deflagração da reforma protestante, e motivações religiosas que motivaram o processo de ruptura, né, como, por exemplo, a venda de indulgências. Bem, senhores, nós terminamos, como eu te falei, essa primeira parte da matéria aqui. Semana que vem, a gente vai entrar na matéria, meu velho, segunda parte sobre a reforma protestante, sacou? E a gente fala das reformas, das revoltas, das reformas em si, uma por uma, né? Luteranismo, anglicanismo, calvinismo e assim vai. E no mais, beleza. Tenha um bom dia, tenha uma boa tarde e um bom final de semana. Encerrando a nossa gravação. Beijo para vocês. Até mais. Tchau.